O Carluxo gravou lá um vídeo, mas eu prefiro botar a fala do Flávio Bolsonaro, até porque é o filho mais destacado e candidato do papai a presidente. Bota aí a fala do Flávio Bolsonaro, depois de termos visto e não entendido nada dessa mensagem enigmática da Michele Bolsonaro. Então, pelo menos é um primeiro passo para que a gente comece a fazer justiça com o presidente Bolsonaro, ele estando na casa dele, com acompanhamento permanente da família, de algum profissional da área da saúde, porque eu insisto sempre, não pode começar um bate-papo como esse sem lembrar que ele jamais deveria estar numa situação como essa, foi julgado por pessoas que não deveriam julgá-lo, por seus inimigos, tudo o que É aconteceu uma durante esse maravilha. processo, a falta de devido processo legal, a falta de ampla defesa, a falta de imparcialidade, enfim, todos esses temas que nós sempre defendemos e que, né, esperamos aí que com um futuro muito próximo possamos fazer justiça não só ao presidente Bolsonaro. Essa decisão eu classifico ela como exótica. Mais uma vez, inovações acontecem que não estão na legislação. Então, o primeiro ponto, essa domiciliar humanitária temporária, isso não existe. Eu não consigo compreender onde há coerência nisso, porque se ele está recebendo esse direito de ter uma domiciliar humanitária, exatamente pelo fato de a saúde dele ter se agravado, inclusive a sua vida estar em risco, aonde ele está, onde ele estava, né, no 19º Batalhão, por mais que ele tenha um tratamento digno ali, como é que funciona? Ele vai para casa, se o quadro de saúde dele melhorar, ele volta para o mesmo local onde a saúde dele estava piorando. Ele dá a entender que é por uma questão de higienização do ambiente, que quanto menos pessoas circularem ou visitarem o presidente Bolsonaro, a saúde dele vai estar mais preservada, o que não tem absolutamente nada a ver com o caso concreto dos problemas de saúde que o presidente Bolsonaro tem. Então, assim, infelizmente, isso precisa ser dito e reconhecido de público. Claramente há um viés político nessa decisão para dificultar, pelo menos, as conversas, as articulações políticas. Nós estamos na iminência das eleições em outubro. Só não é viés político esse discursozinho barato, sem a menor imaginação e mentiroso do senhor Flávio Bolsonaro. Só não é exótico isso. Vocês viram, ele disse: olha, vem cá, não foi julgado por inimigos, sem o devido processo legal, que é um clichê. É um lugar comum, sem o devido processo legal. Oi, foram cumpridos todos os ritos da justiça. Todos. Não faltou um. Em nenhum momento, nem Bolsonaro teve coragem de dizer com todas as letras lá: eu não tentei dar o golpe, eu estou sendo injustiçado. É mentira. Tal era o acúmulo de provas contra eles e os demais golpistas. Nem Bolsonaro teve coragem de dizer isso, nem as defesas dos acusados, entre eles o acusado Bolsonaro, disse isso. Tal era a quantidade de provas. E aí veio o seu Flávio Bolsonaro, senador, não é apenas o filhinho número 1 do papai, é senador, deveria ter o mínimo de informação. Deveria ter um pacto de, pelo menos, respeitar um pouco a verdade. Não de todo. Principalmente os políticos não respondem, não tem pacto inteiro, sólido com a verdade. Mas ele é um candidato também, Não, mas agora presidente claro. da República. Aí vem ele e diz: não, sem o devido processo legal. De outras vezes já disse: o suposto golpe. Que suposto golpe? Que suposto golpe? É aí que você vê que ele é O, golpista gol, também, o, golpe na só hora que ele pode faz esse ser discurso. o golpe só pode ser chamado de suposto até o momento em que a Justiça, na sua última instância, o Supremo Tribunal Federal, diz: olha, não foi suposto, não. Realmente teve uma tentativa de golpe. Aí foi golpe. O resto é conversa para enganar os eleitores. Conversa para manter os eleitores que tem e para tentar conseguir mais alguns com essa cara de bonzinho, de Não, mas aí moderado, tem né? nada de Tá fazendo, bonzinho, né? não é Porque o vestir uma cara tá fantasia. atacando a justiça, ele tá fazendo o discurso golpista, ele tá... O que que aconteceu? Ele estava abraçado no discurso do papai Mártir dele, o papai preso injustamente.
O papai saindo da prisão e indo para domiciliar, inclusive, isso enfraquece, não enfraquece, Ricardo Noblar, esse discurso Enfraquece, dos enfraquece. golpistas. Mas ele é um golpista aí. Um cara que fala isso, que ataca a justiça, que finge que o pai é um perseguido, é o quê? É um golpista, o pai dele Não que se, perseguiu. não se conhece um discurso do senhor Flávio Bolsonaro, uma declaração do senhor Flávio Bolsonaro, ele condenando o golpe, mesmo que não fosse o golpe do pai, condenando o golpe, condenando o golpe. Por quê? Porque ele é uma cópia encardida do pai. Ele e os seus irmãos. O pai se orgulha de ter criado filhos à imagem e semelhança dele. E agora um dos filhos, escolhido por papai para ser candidato a presidente da República, fica querendo pousar de bom moço, mas não consegue, porque não é da natureza dele, ele se trai. Ele pode ser até uma pessoa agradável no trato do dia a dia entre seus amigos. Os jornalistas, muitos gostam de conversar com ele, porque ele é simpático. Ele não é como o pai que partia para cima dos jornalistas, que agredia os jornalistas com palavras, gestos, o que fosse. Então, olha, é um sujeito simpático. Mas Mas é isso, mais um é golpista. tão mentiroso como o pai. Não se Claro. conhece, volta a repetir uma palavra dele contra o golpe. Pelo contrário. Então, ele não vai se contentar e ele sabe também que essa decisão tomada hoje pelo Moraes enfraquece o discurso dele, Flávio Bolsonaro. Ele estava com tem um discurso pronto e acabado para continuar usando o pai como uma espécie de Marte. Eu não digo que ele desejasse que o pai se agravasse a situação de saúde do pai, e quem sabe o pai morresse, Fosse para longe ele de também. mim pensar uma coisa dessa. Sou cristão, tão cristão quanto o ministro André Mendonça ou mais. Ele é terrivelmente evangélico. Eu sou da Igreja Católica Apostólica Romana. Sou sobrinho de arcebispo, que infelizmente já morreu. Mas o seu Flávio Bolsonaro sabe que uma vez que o pai deixa a papudinha e vai para casa, mesmo sujeito a todas as restrições, não dá para ficar o Flávio desfilando por aí. Olha aí, papai. Até dá, porque ele não tem discurso mesmo, ele vai apelar para qualquer coisa. Mas se torna menos convincente esse discurso. Papai, coitado, é uma vítima disso tudo. Veja, até uma prisão domiciliar, coitado, ele não teve direito. Aí, claro, ele não cita que o pai estava em prisão domiciliar quando tentou violar a tornozeleira eletrônica. Aí essas coisas esquece. Só aproveita o que ele quer. Ele sabe que essa decisão do Moraes hoje tira um trunfo dele, ou pelo menos diminui o peso do trunfo dele, que é de ter um papai, coitado, injustiçado, dentro da papudinha, prestes a morrer, vai morrer de uma hora para outra. Se morrer, não desejo isso. Talvez até muito bolsonarista, mais cruel, deseje. Porque eu já o começo a ouvir. Não, olha, se esse cara, se o Bolsonaro, na Papudinha, ou mesmo na casa dele, se o Bolsonaro vier a falecer até ali agosto, olha, a eleição é outubro, quer dizer, agosto, meados do ano, talvez fosse até a hora mais propícia. Se por um acaso, que Deus nos livre, Bolsonaro morrer, aí pronto, aí o Flávio está eleito. É isso que já circula de boca em boca. Mesmo entre os bolsonaristas. Não é no meio da oposição, não. A oposição pode até ter. A oposição que eu digo, os que apoiam o governo Lula, pode até dizer: olha, realmente isso é um risco. Mas podem comentar desse jeito, desejando vida longa a Bolsonaro. Mas entre bolsonaristas já ouvi
Já ouvi muito cochicho, olha, Bolsonaro morresse ali em setembro, aí o Flávio está eleito. Quando o Bolsonaro levou Tem a nem o que facada do discutir. Adélio, a primeira reação dos filhos foi essa. Eles publicaram, né? Tá eleito, porque eles não tinham talvez noção da gravidade. A princípio parecia que era uma perfuração mais superficial. E no primeiro momento, os filhos, eu acho que foi até o Eduardo, eles foram para essa narrativa. Tá eleito, tá eleito. Então é claro que Pois é, isso, e eles estavam isso certos. ronda na cabeça. E estavam certos, se eleger. E temos que reconhecer, eles estavam certos. O Bolsonaro, olha, a facada para o Bolsonaro, do ponto de vista político, que eu estou dizendo, do ponto de vista político, foi uma coisa que nem encomendada aos seus marqueteiros ou pedida a Papai do Céu teria sido mais benéfica. Ele ficou dispensado, passou o perigo, graças a Deus, passou o perigo de morte. Ficou dispensado de participar do debate, não precisava mais dizer nada, não precisava ter que justificar o seu discurso pobre de ideias, pobre de tudo. Pôde se eleger sem nenhum projeto para o país. Governou sem também nenhum projeto para o país, a não ser derrubar o sistema. Você dizia, porra, derrubar o sistema, o que é isso? Derrubar o sistema. Derrubar o sistema. Eu quero derrubar o sistema para botar outro no lugar. E qual é esse outro? Também não dizia. E assim se passaram 4 anos de um indivíduo completamente despreparado, desqualificado, como presidente da República. Então, a facada lá, porra, caiu do céu. A eventual morte dele, que é indesejável para todos os cristãos e pessoas de bom senso, a morte dele, se acontecesse, eu não sei se teria esse efeito definitivo na campanha, na eleição. Mas que isso ia ser explorado pela família, ia! Ia ser explorado pela família e pelos aliados, e pelos golpistas como eles. Ia ser Claro. explorado até o fim. Aí vocês iam ver o que eram os preparativos para um grande velório como seria, não sei o quê, papapá. Iam aproveitar tudo. Portanto, se Deus é brasileiro, como dizia o Papa Francisco, que por sinal era argentino, E que, por sinal, é odiado pelos bolsonaristas. odiado, era chamado de Odiado. comunista pelos bolsonaristas. Se Deus é Os brasileiro, cristãos bolsonaristas. por favor, afaste de nós esse cálice de ter que passar por uma tragédia dessa.